Boa noite. Boa noite a quem está chegando. Lucas, Cecília, grande César, Espírito Santo, querido, Márcio França, Carol. Boa noite a quem está chegando. Vamos começar mais uma live, ó, que legal. Zé Antônio Loyola, sejam todos e todas muito bem-vindos. Júlia, boa noite, quem está chegando aí? Vamos lá. Alex, seja bem-vindo, o grande Alex de Aracaju. A Aline Vioto, que vai participar com a gente, já está chegando. Grande abraço para você. César, Francisco Sena, grande parceiro também, chegando. Boa noite a todos. Plataforma Mirosque Sergipe aí, Alex, Melissa, Aline Vioto, querida, chegando aqui. Vamos convidá-la aqui para participar. Todos e todas muito bem-vindos. Oi. Oi, Aline. Opa, Aline, você tá na horizontal aí. Já tudo bem. Eu tenho que estar assim? Isso. Opa. E eu tenho que estar assim? Isso. Tá, peraí. Márcio, muito obrigado, meu caro, pelos elogios aí, pelo retorno. Você que sempre está por aqui, sempre com perguntas muito pertinentes, muito interessantes. Mirella, que chegou agora, boa noite também. E a Aline Vioto chegando aqui para compartilhar um pouco com a gente dessa conversa. Ela está se ajeitando ainda, mas está chegando. Já está aqui, na verdade. Gente, eu nunca fiz isso. Assim, tranquila. Tudo bom? Tudo bem, vamos lá. Boa noite, quem está chegando, boa noite, quem está chegando, Márcia, todo mundo que já está por aqui. Estamos só se ajeitando aqui um pouquinho, que a Aline nunca... Me ajeitando aqui também. Mirella, todo mundo que está aí, boa noite. Todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agradeço mais uma vez pela audiência de todo mundo. Vamos começar então? Funciona? Tá tudo bem? Você me ouve tranquilo também? Legal, então vamos começar. Gente, então, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Lucas Seara, sou advogado, estou aqui mais uma vez com uma live ótimo legal. Para quem nunca participou, para quem nunca acompanhou, né, a gente está aqui toda semana fazendo uma conversa sobre organizações da sociedade civil, sobre o terceiro setor, sobre temas ligados a esse setor, sobre gestão social, sempre com um convidado, com expertise, né, que tem alguma coisa para conversar com a gente sobre esse tema. Hoje, a gente vai falar sobre sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil, os desafios, na verdade, que são mais de um, da tributação das doações. Então, acho que esse tema é extremamente pertinente, especialmente agora, nesse tempo de Covid, né, e que a gente está vendo aí a movimentação tão grande de doações, enfim. A Associação Brasileira de Captadores de Recursos já contabilizou aí mais de 5 bilhões em doações, então é um tema muito interessante. Quero também dar boa noite a quem está chegando, Marisol. Minha mãe está chegando aí, Aline, então me dando aí essa honra dessa audiência também. Nívia de Itabuna, uma querida amiga que trabalhamos juntos. Então está chegando aí um pessoal bacana de todo o Brasil, gente do Espírito Santo, que eu já vi aqui, Bahia, Rio de Janeiro, vi São Paulo. Então,
nós temos aí, geralmente, uma audiência muito grande em todos os lugares do Brasil, né? Bom, o projeto OSC Legal é um projeto de retaguarda jurídica e de sociabilização, digamos assim, de informações jurídicas e de conceitos, enfim, para as organizações, pensando especialmente nas pequenas organizações, que muitas vezes não têm recursos para acessar um advogado, para acessar os especialistas. Então, a gente disponibiliza material, informação para essas organizações, para fortalecer, né, especialmente falando da sustentabilidade política e técnica dessas organizações. Bom, a minha convidada de hoje, como sempre faço, eu vou passar a palavra para a Aline, para ela se apresentar, e aí a gente vai começar a entrar na nossa discussão. Aline, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. Eu queria primeiro agradecer o convite, Lucas. É muito bom estar aqui. Esse projeto, você é um cara tão ativo, né? Com tantos projetos, ainda em meio a esse momento que parecia que a gente ia ter dificuldade, né? Para trocar, para conversar, para falar, e você está aí pensando em várias alternativas para a gente continuar tendo esse contato e trocando informações, né? Do GIF. Estou lá no GIF, né, faz uns 3 anos, um pouquinho mais de 3 anos, que eu sou coordenadora de advocacy lá. O GIF é um grupo de institutos, fundações e empresas, né, que trabalha com, então, institutos, fundações e empresas que fazem investimento social privado, né, ou seja, que colocam recursos próprios para fins de interesse público, né. Hoje, por sinal, o GIF está fazendo 25 anos, hoje é aniversário do GIF. Pô, que bacana, então é um dia muito especial mesmo para a gente estar nessa conversa. 25 anos formalmente, né, constituído, e eu sou formada em Direito também, também tenho mestrado em Direito Econômico, e falar um pouquinho hoje sobre, depois eu apresento acho que um pouco mais aí a discussão de sustentabilidade econômica, falo um pouco sobre o projeto que eu tô à frente lá no GIF. Vamos. Bom, que legal. Daí cumprimentar também o Nailton Cazumbá, grande referência, parceirão aqui do projeto, a Candice Araújo, da plataforma Miroski, João Adriano, lá da Secretaria de Cultura do Espírito Santo, Lucinha, turma que está chegando, Cíntia, todo mundo que está chegando aí, todos muito bem-vindos. Só gente bacana, com certeza. Você reúne uma galera muito boa. Quando eles começarem a perguntar, que você vai ver. Bom, a audiência aqui, eu fico muito feliz. Obrigado até pelas palavras. Estou muito feliz de poder estar fazendo essas lives, a oportunidade de trocar experiência com gente tão bacana, com gente tão legal, que sabe das coisas, gente com expertise, os maiores nomes do Brasil, julgo eu aqui, passando por aqui para conversar comigo, e dentre eles está você, que tem uma admiração grande. O pessoal sabeu, a primeira vez que eu vi a Aline foi numa reunião na GV, e ela chegou de jeito muito meigo, muito delicado, fez uma intervenção que até hoje me lembro, de altíssimo nível, demonstrou logo a inteligência, a capacidade que ela tinha. Depois tive a oportunidade de aproximar, a gente estar no mesmo espaço, dialogar, e agora tenho a honra de recebê-la aqui. Isso me deixa muito feliz, viu, Aline? Obrigado pela sua vinda aqui. Estou na nossa... Bom, eu queria começar então, Aline, mostrando aqui o livro para o pessoal. Deixa eu ver aqui se fica legal. Esse é o livro Fortalecimento da Sociedade Civil, a questão da redução das barreiras tributárias às doações. Esse livro faz parte de ver, já começar falando um pouco o que é o GIF, na verdade, que hoje está fazendo 25 anos. Você falou um pouquinho aí, mas já falar o que é o GIF e falar um pouco dessa pesquisa, da publicação e do seu trabalho lá. Enfim, vamos começar então apresentando essa parceria com a FGV e essa pesquisa. Boa. Tá. Acho que é legal também falar um pouquinho mais sobre o que é o GIF, porque se conecta muito com o projeto que é onde, né, que produziu essa publicação, né? Então, como eu disse, o GIF reúne o que a gente chama aí de investidores sociais privados, então é uma associação sem fins lucrativos, né, que reúne um determinado perfil da sociedade civil, aí das organizações da sociedade civil, um perfil muito específico, sem dúvida, mas apesar dele ter esse caráter associativista, né, ele não é uma entidade
é focada na discussão apenas dos seus próprios associados, mas ele se propõe a pensar o campo como um todo, né, em como a gente pode aprimorar o ambiente de atuação das organizações da sociedade civil como um todo, para além das discussões que estão colocadas e que impactam mais diretamente quem faz parte do GIF, né. E até por isso, então, apesar, né, por isso o GIF se envolveu desde o início na discussão do marco regulatório das organizações da sociedade civil, né, o nosso querido Miroski, que acho que muita gente aqui conhece, né, a gente faz parte até hoje, né, da plataforma Miroski, mas enfim, desde lá dos anos 2010, 2011, né, envolvido nessa discussão, e justamente, apesar da gente ter consolidado aí, né, uma legislação que regra determinados assuntos, a discussão de sustentabilidade econômica das organizações também fazia parte, né, do debate dentro aí do que seria, da discussão da plataforma por um novo marco regulatório, né? Então, quando estava se tratando de regular ou pensar políticas para o terceiro setor, tinha uma discussão que era a contratualização com o poder público, também tinha uma discussão de certificação e tinha uma discussão de sustentabilidade econômica. E dentro da discussão de sustentabilidade econômica tem vários temas também, né? Esse é um conceito amplo. Eu costumo falar que é um termo guarda-chuva, né? Que abarca várias temáticas, como, por exemplo, a discussão de incentivos fiscais para doação, como a discussão de fundos patrimoniais e também a discussão de tributação da doação, né? Então, justamente a gente, por ter se envolvido nessa discussão, por entender que em parte dessa discussão, né, então especialmente contratualização com o poder público foi algo que avançou muito com o novo marco regulatório, né, com o Miroski aí, mas teve algo que a gente não conseguiu avançar tanto, que foi a discussão de sustentabilidade econômica, e por isso que a gente elaborou esse projeto, um projeto em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, né, com o direito da Fundação Getúlio Vargas, mais especificamente o pessoal da Coordenadoria de Pesquisa Jurídica Aplicada, que a gente também tem um projeto que a gente tem apoio de uma parceria com o IPEA, né, e conta com o apoio da União Europeia, do Instituto CIA, na verdade agora não é mais Instituto CIA, agora eles mudaram de nome, é a Laudes Foundation, do ICE e da Fundação Lema e do Instituto Arapiaú. Então a gente fez esse projeto que a gente tem, eu cheguei para trabalhar no GIF justamente nesse projeto, em 2017, e aí que a gente então trata, né, de todas essas temáticas, mas especialmente uma agenda que é muito cara para nós, né, é a de tributação da doação. E aí o que foi feito então, foram feitas várias pesquisas, né, a GV que conduziu essas pesquisas, claro, né, eles que têm essa expertise. Então os pesquisadores da GV fizeram pesquisas em cada uma dessas agendas que eu mencionei aqui, e a gente, as minhas também estão aqui, o que a gente fez resultaram em uma publicação. A gente ainda vai ter mais duas. A próxima é do Miroski, já deixo até o convite, vamos lançar ela no dia 25 de junho, às 5 da tarde, a gente ainda vai divulgar. Eu mando para você também, Lucas, porque você, sem dúvida, o mailing que você tem aí é impressionante, então... mas é isso, então essa publicação, ela entra dentro dessas pesquisas que foram feitas pela Fundação Getúlio Vargas nesses temas. Então essa é a de tributação da doação, essa é a de fundos patrimoniais e essa última aqui é a de incentivos fiscais para doação. Aline, então só para dizer aqui, para registrar, então a Eliene, entrando aí, Lucinha, tem a Associação dos Agricultores e Agricultoras do município de Minador do Negrão, de Alagoas, o Sérgio Santana, que aqui no interior da Bahia faz um trabalho com futebol, com arte, com esporte, educação, muito bacana. Para quem perguntou, as lives, elas ficam geralmente aqui, ou no IGTV, ou no Story do Instagram, mas a gente também está gravando e disponibilizando no canal, no YouTube, OSC Legal, OSC Legal no YouTube, as lives ficam lá, não só essa de hoje, mas as demais que passaram, todas ficam por lá. Opção Brasil presente, a Mariana, quem perguntou sobre as lives, se as lives ficam gravadas, tanto Mariana, elas ficam lá. E os livros, eles têm os links para baixar. Eu, como disse, tenho só o primeiro, que está aqui, que eu peguei em mãos, da Aline Souza, que é uma pesquisadora da GV, que tem
conduzido isso junto da Aline também, e não tem os outros dois e-mail físico, mas já baixei, e a Aline já deu a deixa aí de que mais dois virão, inclusive um sobre o Miroski. Isso é bem interessante, Aline. E eu queria, então, voltar ao tema e perguntar falar um pouco sobre por que falar em doações, né? Qual a importância hoje de estar se falando sobre doações? A plataforma Miroski DF, legal. Então, falar um pouco sobre doação no Brasil, como é que está no Brasil essa coisa da doação, enfim. Aqui é uma discussão que, infelizmente, a gente tem poucos dados no Brasil, né, de como as organizações se financiam, né? Então, muitas vezes é uma pergunta comum, às vezes, nos procurarem para perguntar, né, como é que as organizações estão, onde elas buscam recursos, né? Qual é a principal fonte de financiamento? A gente, infelizmente, não tem uma pesquisa ampla sobre isso, mas tem algumas outras pesquisas que trazem alguns dados que nos ajudam a entender um pouquinho esse cenário, né? Então, por exemplo, uma pesquisa super importante, na verdade até um acompanhamento aí, né, que é feito pelo próprio IPEA, é o mapa das organizações da sociedade civil, né? E o mapa online, o mapa é algo importantíssimo, né? Um repositório ali de dados sobre o terceiro setor importantíssimo. E o mapa, de tempos em tempos, eles produzem uma publicação, que é o perfil das OSCs. Então, na última publicação, o que tem de dado ali é que saíram, em 2017, a gente tinha mais ou menos 820 mil organizações no Brasil. Né? O que eles viram é que a gente tem uma organização no Brasil, no mínimo uma organização no Brasil, em todos os municípios. Todos os municípios brasileiros têm, no mínimo, uma organização. Então, é super interessante como a sociedade civil organizada, né, ela tem grande capilaridade no território nacional, ainda que, claro, com algumas concentrações, mas, né, está dispersa, está presente em todo o território. E uma das coisas que o IPEA olhou foi quantas organizações estavam recebendo recursos federais. Né? E o que eles viram é que pouco mais de 7 mil organizações estavam recebendo recursos federais, ou seja, desse total aí de aproximadamente 820 mil, a gente está falando de menos de 1% recebendo recursos públicos federais. É um dado então, muito é muito baixo, ainda que isso não está entrando recursos públicos aí de prefeituras e estados, tá? Esse dado ainda é algo também que a gente precisa entender um pouco mais, mas ainda assim o que a gente vê é que o recurso público, sem dúvida, ele é importante para as organizações, né, e cumpre um papel fundamental, mas ele também não é a única forma de financiamento, porque tem tantas outras que, como é que todas as outras, né, essas 99% estão sobrevivendo? E aí, enfim, a nossa hipótese é que a doação é algo, ela é fundamental para essas organizações. E quando eu estou falando de doação, né, para elas se manterem economicamente, doação num sentido muito amplo. Pode ser doação de recurso, mas pode ser doação de bens, né? Às vezes, quantas vezes não tem organização que faz bazar, né? Recebe roupa, recebe materiais e faz depois um bazar, revende aquilo. E trabalho voluntário, né? Que também é uma forma aí de se doar para uma organização e que é algo também que é super importante. Então, acho que a primeira... por isso que acho que é tão importante a gente falar de doação, porque ela é uma forma... ela é uma fonte de financiamento das organizações central, né? E isso não é só no Brasil, né? Em todos os outros países. E a gente está vendo agora na pandemia, né? Como ela tem sido... Como a gente tem um povo solidário e que se mobiliza, né? Então, nesse contexto em que está colocada uma crise, né? Que a gente está vendo todas, né? A desigualdade no Brasil fica ainda mais escancarada, né? Nesse contexto da pandemia e as pessoas têm criado diversos tipos de iniciativas, de campanha, de mobilização para, em alguma medida, e ainda que, enfim, não estou dizendo também que que é só isso que deve ser feito nesse momento, né? Não estou dizendo que só cabe à sociedade civil dar essa resposta de forma alguma, o Estado tem um papel fundamental, mas também tem uma parcela da sociedade civil que também auxilia, que também apoia, que é importante e que está mobilizando uma quantia significativa aí de trabalho, de recurso, né? Para a gente tentar, em alguma medida, minimizar um pouco as dificuldades desse momento. Aline, só para registrar, o Cadu perguntou aqui sobre a diferença, né, de dados entre os dados do mapa das
ZOSP, que fala em 800 mil, e da pesquisa da AFASPIL, se eu não salvo engano, que fala em 237 mil. Cadu, a gente vai ter uma live aqui com a Camila Escudeiro, que é do Mapa das ZOSP, e aí a gente vai poder destrinchar um pouco a metodologia do mapa, a metodologia que diferencia dessa outra pesquisa. Isso sempre é uma pergunta recorrente. Dia 15 de junho, então, Camila Escudeiro aqui comigo para falar sobre o Mapa das ZOSP, tá certo? Então, a gente vai estar lá. E a pessoa que perguntou aí, que eu não sei o nome, base, todos, pelo mapa das organizações, todos os 5.570 municípios do Brasil tem pelo menos uma organização. Então, onde quer que você esteja, procure aí no seu bairro, na sua cidade, uma organização que esteja atuando, vai lá, dá essa força, dá essa ajuda. As organizações de sociedade civil no Brasil têm um papel muito importante, e é importante também que as pessoas possam doar um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, da sua expertise, ou dos seus recursos para essas organizações, e é justamente disso que a gente está falando, né? Da doação, enfim. Então, Aline, então vamos falar, você falou um pouco da doação, da importância, mas a importância da legislação nisso, da tributação, o que ela tem a ver com isso, como é que a gente pode trabalhar essas questões, enfim. Tá, eu só vou fazer um breve comentário. Eu não vou nem me arriscar a responder essa diferença, mas é um bom debate. A gente já ouvi, a gente já fez uma vez uma conversa com quando saiu a FASFIL ano passado, né? De fato tem uma discrepância grande, mas tem uma diferença de metodologia aí das pesquisas, mas sem dúvida os especialistas vão responder muito melhor do que eu porque que dá essa diferença dos números. E a sugestão também de procurar as organizações, acho que é muito legal olhar o próprio mapa do IPEA, né? Que ele permite que você faça essa busca. Você pode buscar as organizações que têm CNPJ ativos no Brasil, por lá, e pode inclusive fazer a busca até por município, né? Por região, por município, para você poder encontrar o que pode estar aí mais próximo de onde você mora, né? Bom, então, assim, agora é interessante, né? Isso, a doação é algo tão fundamental para as organizações, para financiar as organizações, mas ela encontra uma dificuldade no Brasil, que essas doações no Brasil hoje são tributadas, né? Que é o ITCMD, o famoso ITCMD, essa sigla, que é um desafio a gente sempre falar sobre ela, né? Porque muitas vezes não dá para entender muito bem do que a gente está falando, mas que é o imposto sobre transmissão casa-mortes, né? E doações, que incide tanto no caso de transferência e de herança, né, ou das doações privadas, digamos, transferências entre familiares, né, como no caso das doações de interesse público, ou seja, no caso das doações que são direcionadas para as organizações sem fins lucrativos, né. Então, essa é digamos, uma especificidade do Brasil de não diferenciar o tratamento tributário desse tipo de doação, né? Ou enfim, desse caso, desse tipo de transferência de recurso, né? E o que a gente fala é que isso acaba criando um desestímulo para a doação de interesse público, né? Estou falando isso não porque só por parecer que essa não seria uma boa saída, mas por algo que a gente conseguiu captar nessas pesquisas que foram feitas aí pela GV, sobre como que os outros países fazem esse tratamento tributário da doação, né? Então, eles foram analisaram aí a tributação da doação e da herança em 75 países, né? Você não tributa a doação para organizações da sociedade civil, que a grande maioria não tributa, ou você reduz a alíquota, né? Então, pelo menos você diferencia, você fala, tá bom, mas a herança vai ter, né? A herança e transferência privada vai ter uma alíquota mais alta, e quando a gente estiver fazendo uma doação para uma organização da sociedade civil, vai ter uma alíquota mais baixa. Mas esse ainda é um caso, é a minoria. A maioria não tributa esse tipo de doação. E por que faz isso? Justamente porque é estimular que as pessoas transfiram seus recursos para as organizações da sociedade civil, para causas de interesse público, e no limite para reverter num bem na sociedade como um todo, né? Então, os únicos 2 países que não fazem essa diferenciação, ou seja, que funcionam tributariamente como o Brasil, é a Croácia e a Coreia do Sul, né? Que
não conheço tanto da cultura, mas enfim, na nossa, pelo menos, né, do que a gente tem de modelo aí de filantropia, né, de cultura de doação, não são países que, a princípio, são reconhecidos nesse sentido, né? Então, países que têm esse reconhecimento são países que, de fato, fazem essa diferenciação, né? E eu diria que a gente, não é só o desafio da gente não fazer essa diferenciação da tributação, né? Então, quando a gente está transferindo a herança, né, ou um recurso privado, mas de quando está doando para uma organização da sociedade civil, mas também porque a tributação da doação no Brasil é extremamente complexa, né? Então, não sei se quem já teve que atuar com isso numa organização, ia receber uma doação, aí às vezes, né, o doador pergunta, vai recolher o tributo, o doador está em outro estado, é muito difícil. Então, acho que a primeira grande dificuldade que a gente tem é que esse é um imposto estadual. Então, ou seja, a gente está falando de cada estado mais o Distrito Federal, então aí 27 entes federativos com regras próprias de como tributa a doação. Então, cada um, e aí se regras próprias, estou dizendo assim, cada um tem autonomia, cada um desses entes tem autonomia para definir questões como quanto vai ser a alíquota, né? Então, a alíquota é 1, é 2, é 5, né? Eles podem tributar até 8%, né? Isso sim, essa é a única... Essa limitação é definida pelo Senado, mas entre 0% e 8%, cada estado pode definir quanto que vai tributar. Vai ter uma alíquota fixa ou vai ter uma alíquota progressiva, né? Então, tem estados que, pelo valor da doação ou da herança, vai subindo a alíquota, né? Tem estados que não. Tem uma alíquota fixa ali 4%, por exemplo, independente do valor. Então, é extremamente difícil entender, né, como funciona a tributação na doação no Brasil. Além disso, a gente tem casos, claro, assim, a gente tem, agora também não estou falando, eu falei, a gente, em geral, tributa a doação, assim como essa doação de interesse público, assim como a gente tributa heranças, tá? Mas tem algumas exceções, né? Então, uma das exceções que a gente conhece mais são as imunidades, né? Que estão previstas na Constituição, os casos de assistência social, de educação e saúde, né? São organizações que, a princípio, aí estariam imunes, então não incidiria esse tributo. A princípio, porque nunca também é tão simples assim. E cada estado tem também a possibilidade de estabelecer hipóteses de não incidência do tributo, ou seja, do que a gente chama da isenção, né? Então, de não tributar alguns casos. Então, a gente tem alguns estados que não tributam a doação para as organizações também, mas são poucos, se comparado aí aos 27, só 9 hoje tem alguma previsão de isenção. Nossa. E quando eles têm essa previsão de isenção, acho que tem duas questões aí, né? Primeiro, que essa previsão de isenção, ela nunca com exceção de um só estado, depois eu falo um pouquinho mais, ela nunca é ampla. Então, assim, doou para uma organização da sociedade civil, logo, né, não vai ser tributada. Ela é por área de atuação. Então, se você é uma organização do meio ambiente, talvez você tenha, mas se você é da cultura ou se você trabalha com os direitos humanos, então depende da área de atuação e cada estado tem uma área de atuação que isenta. E também tem um regramento específico de como que você vai ter o reconhecimento dessa isenção, que é um outro desafio das organizações, que ter esse direito reconhecido. Então, elas precisam, geralmente, né, em todos os casos, também só com uma exceção agora, muito recente, precisa ter ali alguém do poder público, você pode ser isento, né? E isso geralmente significa que as organizações têm que cumprir aí diversos procedimentos burocráticos até conseguirem esse reconhecimento da isenção. Então, não é no mínimo, não é um trabalho fácil das organizações de entenderem como é essa legislação, né, e de conseguirem, quando elas têm algum caso de imunidade ou de isenção, de conseguirem também esse reconhecimento pelo poder público. Nossa, que via crucis, hein? Só o fato de ter 27 legislações diferentes incidindo sobre esse imposto já torna isso um novelo indecifrável,
praticamente. E aí, eu acho que essa pesquisa da GV com o GIF é super importante, porque vem justamente ajudar a gente a entender um pouco desse bolo doido, né? Que a gente chama aqui na Bahia de bolo doido. Então, ajuda a gente um pouco a entender como é que você lida e deslinda esse tipo de situação, de coisa tão complicada. Quero citar aqui meu amigo Nailton Casumbar, grande tributarista, que já deu aqui um toque sobre o que aqui na Bahia chama de ITD. Então, ele é um especialista em contador, especialista, então sempre ajuda a gente a entender melhor essas situações, a abordagem jurídica, junto da abordagem contábil, né, para a gente poder desmitificar, fazer o deslinde dessa situação toda, né. Eu queria, então, que você trouxesse para a gente, daqui a pouco já tem perguntas aqui do pessoal, já tem duas aqui bem interessantes, mas você falar um pouco da proposta de aperfeiçoamento, que é essa pesquisa que a GV e o GIF têm feito para esse ambiente normativo da tributação das doações. Tá. Então, o que até falando um pouco mais geral sobre essas pesquisas, o que foi interessante, né, dessa parceria com a GV foi que eles fizeram que eles chamam de pesquisa jurídica aplicada, né? Então, não é só uma de reflexões, mas também tem uma parte de ser propositivo, né? Então, tá bom, tá funcionando assim, a gente detectou que tem determinados, né, tais e tais problemas, e agora como que a gente propõe para poder, para alguma mudança, né? E aí, até isso fica bem no finalzinho da publicação, a gente até geralmente, destaca, né, na publicação, tenta dar uma cor aqui, a parte onde aparecem as propostas. Para esse caso, então, né, para o caso da tributação da doação, primeiro, por ser um tributo estadual, a princípio, que para a gente poder remover essa barreira, né, a princípio a gente teria que fazer isso em cada um dos estados, né, remover essa barreira em cada um dos estados. Então, isso significaria a gente ter que mudar a legislação nos 27 entes federativos aí, né. E a proposta que eles desenham mais de uma saída, mas enfim, essa é a primeira saída por ser justamente a quem cabe, a quem compete estabelecer esse imposto, né? Então, o que eles propõem é, primeiro, incluir ali, né, as legislações de TCMD pelo país, geralmente tem as previsões de isenção, seria incluir ali um parágrafo, né, um inciso, sem fins lucrativos, né, de interesse público, né, seriam isentas da incidência do tributo, né, e além disso, então, fazer uma isenção ampla, independente da causa, né, independente se é causa a causa é segurança pública, é segurança alimentar, é meio ambiente, é direitos humanos, não, isenção para todo mundo, para todas as organizações que trabalham com causas de interesse público, né, mas isso, a gente sabe que isso poderia encontrar alguma resistência, né, do próprio poder público, por entender que tá isento, mas e agora? Como é que, né, então qual é o procedimento para reconhecer? Como é que a gente sabe quem são essas organizações? Então, eles fizeram também uma proposta para além de ampliar a isenção, mas de como que acontece o reconhecimento dessa isenção, né? E aí eles propõem que ela seja autodeclaratória, né? Então, ou seja, se você se encaixa naqueles, né, nos critérios ali previstos, você automaticamente estaria isento, né? O que, por um lado, facilitaria a vida das organizações para elas não terem que ficar toda vez pedindo o reconhecimento do poder público da isenção. E olha, tem estado que o reconhecimento da isenção tem que ser feito a cada doação. Então, tem organização, eu já ouvi de organização falando assim, eu peço sempre para me fazerem a doação para mim de manhã, às 9 da manhã. A doação, não dá tempo de eu fazer o pedido da isenção da doação, né? Então, a ideia é que ser autodeclaratório é que não depender dessa chancela do poder público para ser isento, né? Só que, por outro lado, a gente entende que também é necessário ter transparência. Então, essa proposta também contempla a transparência
no sentido de que as organizações, por outro lado, declarariam todas as doações que elas recebem, né, para a Secretaria da Fazenda, né, e aí com isso, enfim, teria uma via, né, cada um cedendo aí de um lado. Então, as organizações declarariam essas doações, e mais por outro, e aí, essa seria a forma, inclusive, de que as próprias secretarias da Fazenda poderiam fazer algum acompanhamento, algum controle, mas não que fizesse isso a posteriori, né? Não fizessem isso previamente, que é o que acontece hoje, que acaba demandando um trabalho grande das organizações para ter esse reconhecimento. Aline. Desculpa, qualquer coisa, Lucas, você pode me interromper aqui, tá? Tá ótimo, tá perfeito, tá sensacional. Muito bom mesmo. Ele acabou de colocar aqui o link para baixar o livro, onde está o livro lá no site do GIF, tá bom? Então tá aí o link, quem quiser baixar tá lá, não só a primeira edição, como as 3 edições estão lá. Então fiquem à vontade, são muito interessantes, mas muito interessantes mesmo os estudos, os dados que tem. São livros muito bacanas e muito bem feitos, além de tudo. Né? Bem escritos e a pesquisa é muito rica. Tá? Como vocês estão vendo aqui, o que a Aline está trazendo, que é sensacional essas informações. O novelo é complicado, mas tem gente estudando para ver como é que a gente consegue desbaratar esse nó, tá bem? Aline, então a gente tinha conversado um pouco antes, você falou da forma de aperfeiçoamento, enfim, e falou também que tem casos, digamos, que são mais legais, digamos assim, mais tranquilos de se resolver. Se eu não me engano, no Rio de Janeiro saiu agora uma decisão há pouco tempo, uma mudança normativa, uma regulamentação, enfim. Queria que você falasse um pouco desses casos onde o PCMD é mais tranquilo, mais fácil, e se você tem algum destaque negativo também, onde é bem delicado. Uhum. Ah, tá. Hoje, assim, sem dúvida, o estado que tem a legislação que mais facilita, né, as organizações receberem doação é o estado do Rio de Janeiro. Né? O Rio, desde 2017, teve uma mudança legislativa no Rio que ampliou a isenção, nesse sentido que eu estou falando de para qualquer caso de interesse público, né, eles usam até para as hipóteses, né, do que seriam o interesse público, eles usam a referência aí da lei da UCIP, né, mas que acho que é bastante amplo, né, que abarca, acho que todas as causas aí, e só que teve ficou um tempo uma certa discussão de que, tá, tudo bem, agora todo mundo é isento, mas e como é que eu como é que eu consigo essa isenção, né? E as organizações passaram a buscar essa isenção na Secretaria da Fazenda do Rio e demoravam meses para elas terem alguma resposta da Secretaria, né? Então isso começou a criar muita dificuldade, e aí as organizações, né, começaram a conversar sobre isso, né, fazer evento, a gente começou a elaborar proposta, fazer conversas com o poder público, e aí o que aconteceu foi que uma boa notícia, ao menos algo, né, no meio desse contexto, foi que em abril, se não me engano, de 14 de abril, agora meados de abril, o governador editou um decreto prevendo que o reconhecimento da isenção no Rio é autodeclaratório. Né? O que é interessante foi justamente essa proposta que os pesquisadores da GV fizeram, né? Essa publicação saiu em 2019, saiu ano passado, então esse ano veio essa alteração, e é o único estado que hoje prevê esse tipo de procedimento autodeclaratório. Nenhum outro tem isso no Brasil. Então, sem dúvida, o Rio de Janeiro hoje é o estado mais avançado. Que bacana. E antes do Rio, mas o que tinha antes do Rio era São Paulo tem uma legislação um pouco, tem uma isenção um pouco maior do que outros estados, não é maior do que o Rio, mas do que outros, que prevê cultura, meio ambiente, direitos humanos, e um procedimento em São Paulo também que a princípio, São Paulo previa um procedimento que devia ser feito a cada 1 ano, as organizações tinham que ter esse reconhecimento, mas o que aconteceu foi que no finalzinho do ano passado, eles editaram aí umas resoluções também que
ampliaram o prazo, então hoje a cada 3 anos as organizações têm que procurar esse reconhecimento de isenção. Então esses estados são estados que a princípio tem uma legislação que facilita mais a vida, né, das organizações. Mas tem outros que não é tão simples, assim, e vou dar, não preciso mais, assim, acho que o que é muito complexo para as organizações é atuar em estados que tributam a doação e que muitas vezes tem estados que não tem nem previsão de isenção por teto do valor. Nossa. Ou seja, o teto do valor é aqui, né? Então tem estado, até doação até 20 mil, no fundo acho que é um cálculo até meio do custo do poder público, né? Uma doação até determinado valor eu não vou tributar, porque vai me dar tanto trabalho de eu ter que ficar fiscalizando, de eu ter que ficar lá vendo, né? Eu ter um técnico para emitir esse documento, ver se foi pago, que eu nem tributo. Então, ainda tem estados que não tem. Ou seja, tem estados que se você doar R$1, você é tributado. Nossa. Ou, a princípio, você deveria recolher tributo sobre esse R$1. Então, se você doou para alguém, tá passando, alguém, não sei, você resolveu ali, às vezes aquela coisa muito rápido, pega um dinheiro e, mesmo que seja um baixo valor, tem estados que demandariam que isso seria tributado. E isso inviabiliza. A gente sabe, vou falar um exemplo que a gente sabe que dificulta uma organização que tem dificuldade de atuar, é o movimento arredondar, né? Então, o movimento arredondar trabalha com o arredondamento da conta, né? Então, não sei se vocês já foram, se o pessoal mora em estados que eles atuam, né? Porque é isso, que às vezes quando você vai pagar a sua conta, o caixa pergunta, você não quer arredondar a sua conta? Então, em vez de pagar R$17,35, você paga 18, e esses centavos que você arredondou, eles captam e depois eles repassam para outras organizações, né? Mas tem estado que os estados que tributam a doação e que não tem essa previsão de isenção por valor são estados que o arredondar não consegue atuar, por exemplo, né? Porque eles teriam que tributar centavinho em cima de centavinhos não ia dar. Nossa, que complicação. O César, que atua lá no Espírito Santo, na Escola de Governo, tem um trabalho sensacional lá junto com a querida Maristela. Ele está registrando aqui que era importante que as organizações tivessem mais conhecimento sobre essa questão tributária mesmo das organizações, e eu concordo plenamente com ele. Queria registrar também aqui, Aline, que a gente tem hoje a audiência também da Daniela Balbina, que é uma contadora mineira, que faz umas lives super bacanas, que eu recomendo sempre. Ela conhece muito do setor, faz umas lives muito interessantes. O Vinícius, que é captador de recursos lá do Espírito Santo, grande parceiro. Tiago Maciel, lá de Porto Seguro, também faz um trabalho com arte e educação, com balé, muito bacana, está aqui também. Fábio Carvalho, que é uma organização de referência da Associação Canábica, né, que tem lutado pelo direito à saúde de muitas pessoas no Brasil com relação à questão da cannabis enquanto medicamento, né? A gente está atuando muito forte agora com a federação, com a formação das federações, são mais de 30 organizações do campo da cannabis medicinal no Brasil, a gente tem atuado junto com eles para formar a federação, para incidir melhor nessa discussão, fortalecimento político dessa discussão também. Então, a todos, um abraço aí a todo mundo que chegou, as outras pessoas que chegaram também, que eu não consegui ver aqui, porque passa ligeirinho, tem gente que a gente não consegue ver o nome, mas sintam-se todos abraçados, bem-vindos e bem-vindas. Passa muito rápido. Que a gente nem vê. E tem duas perguntas que eu anotei aqui, que eu acho que é interessante se a gente pudesse fazer. Eu vou passar as duas e a gente você trata da forma como souber. Então, o Cadu, ele fala de ONG de proteção animal. Ele disse que nunca achou questão de isenção, PCND, de doação para a organização que trata com proteção animal. E a Miriam pergunta se doação para a organização que tem SEBAS, se também incide imposto. Tá. Primeiro, só um comentário também mais geral sobre essa da desafio da tributação, das organizações conhecerem um pouco mais a tributação, né? Sem dúvida isso é importante. Sim, acho que é importante conhecer, mas também é importante a gente ter esse trabalho de retirar essas barreiras. Eu acho que especialmente nesse contexto daí agora, enfim, não falando exatamente do contexto da pandemia, mas um que acho que é um pouco mais anterior a esse,
que é também de desqualificação e de dúvida, muitas vezes, do trabalho que as organizações fazem, né? Então, acho que a gente tem visto, né, muitas vezes aí opiniões que questionam, né, o que as organizações fazem, a seriedade do trabalho, e até, inclusive, mais né, e dos ativistas que atuavam lá com a questão ambiental. Então, acho que nesse contexto é muito importante também que as organizações não tenham fragilidades, né? E quanto mais a gente tem uma legislação mais complexa, né, uma tributação tão diversa e tão difícil de ser aplicada, a gente vai criando fragilidades para que, de alguma forma, as organizações sejam depois questionadas, né? Que tem muita gente que, inclusive, né, que fala, né, sobre isso, a perseguição burocrática das organizações, né, a discriminação burocrática das organizações. Então, que isso pode se dar, esse questionamento do trabalho pode se dar por várias vias, e acho que a via administrativa é uma delas, né? Então, por isso que acho que é tão importante que a gente também faça mudanças nesse sentido de facilitar a vida e que não abra essas brechas para que haja questionamentos, né, ao trabalho tão importante que é feito pela sociedade civil organizada no Brasil. Porque você falou isso e eu pensei aqui agora, assim, que acho que de fato é uma questão bem importante. Eu não lembro, eu peguei aqui para dar uma olhadinha, eu não lembro de fato de nunca ter visto isenção para causa de proteção animal, de fato acho que não é algo que é comum. Só um parênteses, que o Nailton Cazumbá, sempre super prestativo e generoso com a informação, está dizendo aqui, está tramitando no Congresso uma proposta para a criação de lei de incentivo para a área de proteção animal. Se for aprovada e sancionada, poderemos ter essa nova legislação sobre o tema. Obrigado, Nailton, mais uma vez, sempre contribuindo aqui para a gente. Ah, que bom. Isso também enfim, é isso. Tem um lado que é interessante de que todos tenham acesso, as organizações não tenham esse tratamento diferenciado, mas acho que é importante para esses, enfim, seja para a discussão de tributação da doação, e eu até acho que para incentivo, e acho que incentivo ainda é muito mais complexo fazer isso, mas acho que seria muito importante a gente tentar avançar nesse sentido de entender todas as causas como causas importantes, né? Enfim, não ficar com uma legislação. Isso só dificulta também a gente aplicar a legislação, porque quando a gente tem uma lei específica para cada caso, fica mais difícil de saber exatamente, né? Não tem um regramento geral. Então, aumenta né? O bolo doido, né? Aumenta o novelo. Exatamente. A organização que tem SEBAS. Qual que foi a pergunta? Desculpa. Se a doação para a organização que tem o SEBAS se incide imposto. Então, olha, vou ser bem honesta, assim, primeira coisa, eu não advogo, né, então eu não tenho esse conhecimento prático de quem está na linha de frente. Precisa ver, não sei exatamente assim, a princípio, né, as organizações são imunes, né, e aí seriam as organizações de assistência social, elas estariam, então, imunes ao tributo, não tributariam, tá? Mas, enfim, acho que aí eu preciso da ajuda de profissionais que você conhece tão bem para poder responder isso de forma categórica. Já pegando o gancho, então, eu vou aproveitar e vou guardar essa pergunta para a próxima live do dia 2 de junho, que é com o Ricardo Monello, que é advogado e contador. Ele vai estar aqui comigo, já, né, vou aproveitar o gancho, né? Vamos na próxima live, terça-feira, dia 2 de junho, com o Ricardo Monello, advogado e contador. Eu nem vou falar o currículo dele todo aqui, porque é meia hora, só o currículo do rapaz. Ele é muito fera, da Aldiza Consultores, da Monello Advogado. Ótimo, uma fera, tem feito lives muito interessantes. Sempre leio todos os textos. Exatamente, faz textos belíssimos. Então, esmiuça mesmo os temas aqui para as pessoas. E ele vai estar aqui comigo. Eu tenho a honra, né, de também recebê-lo aqui na semana que vem, terça-feira, então, às 18 horas. Ricardo Monello aqui. Eu já vou deixar essa pergunta, então, aqui guardada para a gente poder fazer. Já vou começar, possivelmente, com ele, com esta pergunta, porque de fato ele está na linha de frente, fazendo advocacia para organizações,
e a gente pode fazer essa pergunta para ele. Aline, já estão faltando 10 minutos, então, para a gente terminar, vamos caminhar aqui. O Nailton, então, é a mesma questão. Vamos caminhar, então, a gente fazer a última pergunta para você, e daqui a pouco a gente vai fazer pedido, então, os ganhos, né? Quando você simplifica essa legislação, quando você altera, enfim, quais são os ganhos que tem para o Estado? Né? O Estado também tem, eu sei que tem uma questão da máquina pública, ou seja, você não move a máquina pública, que é pesada, que é custosa, para fazer a avaliação, você falou um pouco disso aqui, para fazer o controle, às vezes, de centavos, né? Sai mais caro o controle e a operacionalização disso do que o talento. Então, isso também é algo que um dado que foi levantado pelos pesquisadores da GV, que é super interessante, que é quanto que se arrecada com o ITCMD nos estados, né? Porque vai ser, geralmente, a gente faz, quando a gente faz discussão, quem, né, com a Secretaria da Fazenda, sabe que a primeira pergunta mas quanto que eu vou deixar de arrecadar se eu ampliar essa isenção, né? Então, pensando que essa seria a primeira pergunta que eles iam fazer quando estivesse com essa proposta, eles foram olhar para quanto que os estados arrecadam com o ITCMD. E, além disso, eles foram abrindo aí, detalhando essas informações, então não só quanto arrecada com o ITCMD, mas quanto que arrecada, porque como o ITCMD pega doações e heranças, quanto que é para doações e quanto que é para doações para pessoas jurídicas. Foi o máximo que eles conseguiram detalhar. Então, eles não conseguem pegar doações para pessoas jurídicas sem fins lucrativos só. Acaba entrando as duas, né? Ou seja, tanto empresas, aí doações para empresas, como para as organizações de sociedade civil. Pedido de lei de acesso à informação, enfim, nem todo mundo forneceu essas informações, porque às vezes eles nem coletam dessa forma, mas pegando aqui São Paulo como exemplo, porque São Paulo é o estado que mais arrecada ITCMD no Brasil, né? E o que a gente viu nos dados de São Paulo é que o que é arrecadado com ITCMD, né, com doações para pessoas jurídicas, é menos de 0,01% da arrecadação total do estado de São Paulo. Então, a gente está falando de um impacto orçamentário irrisório, né, 0,01% da receita do estado, não é muito baixo, né, e para um caso para algo que, sem dúvida, gera um custo para o estado, né, de ter que ficar, de ter uma equipe dedicada a isso, né? Como também gera um custo para as organizações, né? Que tem que ficar a todo momento, ter gente, ou elas têm que ter pessoas internas para entender a legislação, para fazer o pedido, ou elas contratam, né, pessoas de fora para poder fazer isso, mas sem dúvida tem um gasto. Então, acho que o primeiro lado seria que, pelo menos, todo mundo ganha, né? Ganham as organizações com a facilidade e ganham o Estado com menor custo para operacionalizar isso, né? E por outro, ganha também, a gente está vendo agora, né? Ganha a mobilização social, ganha, né, as organizações da sociedade civil, as causas de interesse público, que são aí, que cumprem um papel importantíssimo no Brasil na redução de desigualdade, né, na produção de bem público como um todo, né? Então, eu vou, assim, um exemplo de como o ITCMD, para mim, me parece um exemplo, né, de como ele impacta as organizações, né, e ele acaba sendo um entrave, tem sido esse contexto agora, né, no contexto da pandemia, eu acompanho as assembleias estaduais, né, para ver os projetos que surgem sobre esse assunto, e, de repente, uma profusão de projetos, várias assembleias com projetos prevendo isenção do ITCMD, pelo menos temporariamente, nesse momento, né, para doações direcionadas ao enfrentamento dos efeitos aí da Covid-19. Então, tem projetos que falando, olha, durante isso acaba dificultando, são doações que a gente não quer que demorar meses para ter um processo analisado, uma resposta. As respostas têm que acontecer agora, né? As pessoas estão precisando disso agora, na verdade, não, para anteontem, né? Então, a ideia é que, olha, vamos facilitar a vida. E acho que se estão surgindo tantas propostas nas assembleias, é porque provavelmente acredito que esses deputados estão sendo procurados, né, por quem está ali pela sua base eleitoral,
procurar, enfim, ou seja, pelas organizações que atuam ali, para falar, olha, tem um problema aqui, né? Por favor, nos ajude a retirar essa barreira. Então, acho que a gente ganha por uma redução de custos, ganha por facilitar, mas ganha também por estimular uma cultura de doação. Acho que é importante isso. É importante que o Estado mande um sinal de que ele incentiva esse tipo de doação, né? Então, isso faz, e um sinal é esse, fala assim, olha, uma coisa é herança e uma coisa é, ou quando você transfere um bem para o seu filho. Nesse caso, vou te tributar. Né? E tem que ser tributado mesmo. Agora, quando você abre mão desse recurso para uma causa que você apoia, né, aí eu quero te facilitar, né? Quero facilitar que você faça isso. Então, acho que a gente fortalece essa cultura de doação e fortalece esse vínculo da sociedade com a sociedade civil organizada, né? Com quem atua nas causas, que isso é muito importante da gente, né? E é quem especialmente, como eu conectando com a minha fala inicial, que é especialmente quem financia a própria sociedade civil, né? Bacana. Então, acho que todos esses... Nós estamos agora com pouquíssimo tempo, queria registrar, a gente está com um papo muito bom sobre doação, e aí tem que registrar aqui a audiência, super com a alvenaria. Eu tenho que agradecer e registrar a audiência de João Paulo Vergueiro, que é da BCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Eu ia citar ele agora. Essa fala final, ela é do JP. Voltada para ele, né? Especialmente para ele. Exatamente. Aline, vou aproveitar, inclusive, deixar aqui o convite para o JP para participar comigo aqui de uma live e participar também ou de uma live ou do programa que a gente estreou. Vou até já aproveitar também o gancho. Amanhã, gente, tem o segundo episódio do nosso programa, que a gente está em parceria com o canal Filtro de Barro no YouTube. Nós estamos com um programa agora no canal Filtro de Barro no YouTube, toda quarta-feira, 19 horas. Da referência, e ela vai estar falando sobre o MIROS, sobre o marco regulatório, tudo gravado, diferente de uma live, né? Tem outro. JP, esperando você para a gente conversar, então, ou aqui na live, ou no programa, ou nos dois, quem sabe. Vamos conversar depois direitinho, tá bem? Aline, uma vez. Não, eu também, só agradecer também a todos e todas que acompanharam. Depois a gente pode mandar aí o link, todas essas publicações estão online. Fechada no escritório que não tem ninguém indo lá. Mas, enfim, depois, se alguém quiser também uma cópia física, pode me escrever. Meu e-mail é aline.viotto, VIOTTO, @gif.org.br. Então, se quiserem, né, ou alguma outra informação, enfim, acessem, me escrevam. E agradecer, Lucas. Muito obrigada por esse convite. Foi ótimo. Desculpem a dificuldade tecnológica aqui, isso é uma novidade para mim. É isso, estamos todos aprendendo. Aline, mais uma vez, agradeço de coração, tá bem? Sempre contribuindo, sempre com sua inteligência, assim, poder... Obrigada. Aí, poder debater essas questões. Com certeza a gente vai conversar de novo no programa Terceiro Setor Revista. Galera, então a gente está terminando. Obrigada. Vem, nós vamos estar aqui com o Ricardo Monello, nós vamos falar, ele é advogado e contador, vamos falar sobre aspectos contábeis e a transparência como requisito para imunidades e isenções das organizações. No dia 8, a gente vai estar com o Laís Figueiredo Lopes aqui na live novamente. Foi promotor de justiça de fundações, conhecedor, autor de um livro sensacional. E nós vamos estar com ele aqui também. Então, grandes nomes estando aqui com a gente nas lives e grandes